Gente, bora aguardar uns... Ah, voltou. O seu microfone tá desligado, professor. Boa noite, galera. Tudo bom? Mais uma vez, para quem não me conhece, eu sou o professor Eduardo, tá? Sou professor de História e vamos dar uma passeadinha aí na história antiga e história medieval com relação ao programa do PAS. Lembrando o seguinte, que toda vez que a gente faz um cursinho, todas as vezes que a gente vai comentar algo sobre qualquer matéria, né, qualquer uma, a gente sempre lembra-se, tem essa ideia de que as coisas já passaram, tá? Vocês só estão aqui para, para fazer uma lembrança. Vocês já devem estar sabendo disso aqui, tá? Mas qualquer dúvida, pode me chamar pode abrir o microfone e me chamar, tá bom? Porque às vezes não dá para me ver pelo chat, porque meu computador não está muito bom, e eu queria dividir essa tela com vocês aí. Vocês conseguem ver esse slide que eu estou colocando aí para vocês? Sim. Tranquilo, né? Sim. Então, beleza. Então, qualquer dúvida, pode chamar sem problema nenhum, tá? Nós vamos começar falando da colonização no Brasil, que é o primeiro conteúdo que normalmente se cai no País um, sempre está caindo. Já tem uns 3, 4 anos que a colonização do Brasil ela vai acontecendo normalmente. Então, primeiro ponto que nós temos que entender que a ideia na verdade não era esse slide não, mas deixa eu voltar lá. A ideia de colonização parte do princípio, deixa eu colocar aqui no início. A ideia de colonização, ela parte do princípio europeu, tá? Então toda colônia, principalmente na América e um pouquinho na Ásia, mas mais na América mesmo, ela parte do princípio de três situações. Todo grande país europeu, nós estamos falando de países colonizadores, que são a Espanha, Portugal e a Inglaterra. Tá? Eles vão partir de três princípios. Para colonizar qualquer área, eles precisavam de terra, mão de obra e produto. Tá? Então, qual era o motivo da colonização? Em busca de terra, produto e mão de obra. Quando Portugal resolve, depois das grandes navegações, resolve chegar no Brasil, né, o Portugal começa a ter a ideia de que o mundo não é mais quadrado, as grandes navegações, ele vai para colonizar o Brasil. Tá? E essa colonização, quando Portugal chega aqui, ele vai encontrar tudo aquilo que ele sempre buscou, tá? Que era terra farta, em grande quantidade, tanto é que até meados da independência do Brasil, Portugal não tinha explorado todas as terras brasileiras. O outro ponto era a mão de obra. Tinha uma grande quantidade de nativo. Então, o primeiro objetivo português foi escravizar o nativo brasileiro, o índio brasileiro. E aí vem o terceiro ponto, né, o mais importante, o principal que Portugal queria, que era o produto. O que vai acontecer? O primeiro produto que o Portugal vai investir vai ser no pau-brasil. Só que o que acontece? O pau-brasil é uma árvore de belíssima qualidade, é uma árvore que se extraída para fazer móveis, para fazer barco. Ela moída saiu uma tinta vermelha que era excelente impermeabilizante, era excelente pintura. Só que tem um detalhezinho que o português não se preocupou. A árvore pau-brasil, para se tornar adulta, demorava de 40 a 70, de 60 a 70 anos. Ou seja, cortou uma árvore, demora 70 anos para ela ter uma árvore adulta de novo para ela ser cortada e mandar para a Europa. E Portugal não se preocupou com a replantagem do pau-brasil. O que aconteceu com a madeira? Se não plantou, acabou. Acabou o pau-brasil. Agora Portugal vai encontrar o seu primeiro grande problema. Tá? Não tinha o produto. Terra em abundância e a mão de obra, ele vai começar a explorar a mão de obra indígena. É o que nós vamos falar agora. Tá? E aí, o que vai acontecer? Ó? O descobrir significa o quê? Tirar a cobertura, né? Mostrar aquilo que nunca existiu pela primeira vez. Só que o que acontece? Quando o português chegou aqui, já existia uma grande civilização, já existia terra, já existia uma cultura. Então, a ideia de descobrir, ela entra em decadência. Tá? E aí a palavra certa vai ser conquistar.
que significa conquistar? Submeter pela força de armas e vencer. Portugal, ele conquistou o Brasil, ele não descobriu o Brasil. Tá? Só que dentro dos livros da quarta série, vem aquela velha história. Quem descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral, 22 de abril de 1500. Tá? Mas a ideia correta, historicamente falando, não é descobrimento, é conquista. Portugal conquista as terras aqui na América do Sul. Tá? Bem, e aí essa conquista vai ser dividida em alguns períodos. Tá? O primeiro período é o período pré-colonial. Tá? Antes de Portugal colonizar o Brasil, nesse período de 1500 a 1530, tá? Portugal tinha uma postura que era tomar conta aqui da terra. Tá? O que acontece? O Brasil era considerado o desmundo, tá? O outro lugar do mundo. Tá? O local. Alguém levantou a mão, pode perguntar. Estou com o chat aberto, qualquer coisa pode perguntar, se não quiser abrir o microfone, tá? Bem, voltando. Portugal. Tranquilo, Gabriel, sem problema, tá? Portugal tinha que colonizar o Brasil, tá? E a primeira postura para colonizar é mandar branco para cá. Só que lá em Portugal ninguém queria vir para o Brasil. Quem é que vai querer sair da Europa? Hoje ninguém quer sair da Europa para vir para a América. Imagina naquela época. O Brasil era considerado o desmundo, o último lugar do mundo, o pior lugar do mundo, onde Judas perdeu as botas. Ninguém queria. Esse termo, Judas perdeu a bota, foi na época desse período pré-colonial. Ninguém queria vir para cá. O rei de Portugal vai trazer branco para cá ó, pela força da lei. Tá? Vai fazer uma lei. Primeiro, ele vai proibir, como o rei de Portugal queria terra, ele vai proibir, ele vai tomar a terra da igreja. Então ele vai derrubar mosteiro de padre e de freira, e essas freiras, coitadas, vão vir para cá. Tá? Primeiro, antes das freiras, Portugal vai criar uma lei, tá, que justamente vai. Todo preso português, todo bandido, todo assassino, não tinha mais espaço nas cadeias públicas de Portugal, e adivinha para onde mandou esses bandidos? Tudo para o Brasil. Depois desses bandidos, ele vai fechar os mosteiros, tá? E os conventos, para pegar as terras da igreja. Então vai trazer, mandar para cá as freiras e os padres. Tá? E por último, o rei de Portugal vai colocar o crime, a prostituição como crime. Tá? E aí, todas as prostitutas e todos os homossexuais que era pego em Lisboa era mandado aqui para o Brasil. Então, nós começamos a ser formados por bandido, por padres e freiras e por prostitutas e homossexual. Tá? Esses são os primeiros brancos que chegam na Terra. Que vai misturar com o índio, tá? Com o nativo da Terra. Tá? Que esse nativo vai ser o primeiro, através de escambo, a ter uma mão de obra para o rei de Portugal. Como assim, através de escambo? Trocava mercadoria europeia por ouro, por mercadoria que era produzido aqui, pela própria agricultura que tinha aqui na época, para tentar forçar esse nativo, tá, esse índio, a uma mão de obra, entre aspas, uma mão de obra escrava. Tá? Só que esse índio, ele não aceita a escravidão. Não é que índio é preguiçoso. Alguns livros até falam que índio é preguiçoso. Nada disso. O índio não aceitou a escravização. Por que índio não aceitou ser escravo? Porque índio vê a terra como algo sagrado, não algo para ser produtivo, não algo, não a terra não é para ter, a terra não é para ter lucro. A terra é algo sagrado. E por a terra ser algo sagrado, esse índio não se adapta ao trabalho forçado. E aí nós vamos ter outro problema. Nós estamos aqui no Brasil com índio que não aceita a escravização, nós estamos com prostituta, nós estamos com homossexual, nós estamos com padre, com freira e bandido. Faltava mão de obra. Mesmo sendo bandidos, padres, prostituta, condenados lá em Lisboa, mas eles eram brancos. E por serem branco, nessa época da colonização, sai um grande lema europeu, que era ser considerado cidadão, gente, quem era branco, europeu e cristão. Coisa que estava aqui não era jeito. Então, os padres que vieram, claro que era cristão, as freiras, claro que era cristão, tá? Os bandidos, às vezes não era cristão, mas era brancos, era europeus. Então, a nossa elite da época era meia bagunçada. Por isso que quando Portugal descobre as primeiras plantações de cana-de-açúcar no Brasil,
tá? Ele vai tentar organizar isso aí, tá? E os primeiros lugares a ser cultivada a cana foi no litoral, tá? E essa cana vai pegar com muita facilidade, tá? E aí agora Portugal está com um problema em dobro. Tem o produto, do produto sendo, né, sendo bem aceito da terra, tá? Tem o branco aqui, só que não tem a mão de obra. Por isso que agora Portugal vai investir na escravização africana. Tá? E aí, Portugal vai pegar essas terras brasileiras do litoral e vai dividir em 14 grandes lotes. E esses lotes vão ganhar o nome de capitanias hereditárias. Tá? Consistia em dividir um território em grande extensão de terra e conceder a particulares, os capitães donatários, o direito de explorar. Então, como ele queria trazer gente da elite europeia para cá, portuguesa, vai pegar e dividir em 14 grandes lotes, que são chamadas capitanias hereditárias. E aí ele vai dar de graça essa terra. A única coisa que o rei vai exigir desses donatários, desses nobres portugueses, é que faça essa terra produzir, para mandar esse produto para Lisboa. Tá? E aí, só que muitos desses donatários nem chegaram, nem saíram da Europa para conhecer suas terras. Tá? Apenas duas capitanias vão dar certo, que é a de Pernambuco e a de São Vicente. Tá? A de Pernambuco vai plantar a cana-de-açúcar. A São Vicente começa também a plantar, tinha um restinho de madeira para mandar para a Europa. Tá? E aí, essas capitanias hereditárias foi um grande prejuízo para o rei de Portugal. Por que, que ela essa cana, qual era o objetivo dela? Produzir essas canas de açúcar. E aí o rei de Portugal vai criar Seis Marias, tá? Ou o sistema de plantation, tá? Grande lavoura caracterizada pelo latifúndio, quer dizer, grande terra, monocultura e de mão de obra escrava. Então, era grande porção de terra para plantar exclusivamente açúcar, tá? O chamado ouro branco brasileiro, tá? Então, a ideia da capitania hereditária era plantar esse ouro branco brasileiro. Tá? E aí, agora, com essa cana produzindo, não tinha outra opção, mão de obra escrava. E aí começa a investir no tráfico negreiro. Tá? Mas essas capitanias, igual eu falei, não deu certo. Por que, que elas não deram certo? Se o lucro era muito grande. Primeiro, era grande extensão de terra. Então, quanto mais escravo vinha, precisava de cada vez mais. Tá? A difícil comunicação entre Portugal e aqui a colônia era intenso. O navio demorava em torno de 40 a 50 dias de Lisboa para o Brasil. Então, a comunicação era horrível. E o ataque dos índios, aqueles que consideravam a terra como algo sagrado, não querendo perder a sua terra, não querendo perder o seu habitat ali, os ataques indígenas contra os brancos da época. Né? E o poder disperso entre os donatários. Como eu falei, muitos donatários não queriam vir para o Brasil, e aí esses donatários, com falta de recursos do próprio rei, né, o rei deu a terra, mas não deu nada para que eles. Não financiou, não dava grana para eles tomar conta dessa terra. Tá? Até as capitanias começarem a entrar em prejuízo. Quando as capitanias entram em prejuízo, o governo de Portugal, com medo de perder o Brasil, vai organizar um governo geral. Tá? Quem era esse governo geral? O governo geral esses governadores, eles tinham o poder centralizador, tá? E aí esse poder vai ser conquistado através da força, da violência, tá? E qual era a ideia desses governos? Catequizar o índio. O que significa catequizar o índio? Não era apenas ensinar o Pai Nosso e a Ave Maria, não. Era ensinar o índio o português, era ensinar o índio a cultura europeia, índio andar de sapato, índio comer comer com talher, porque índio comia com as mãos, índio se vestir, porque índio só andava pelado. Então eles tinham que catequizar, né, ensinar o índio. Tá? E eles tiveram a ajuda dos jesuítas. Quem era jesuíta? Os padres que, apoiados pelo rei, vieram para cá para catequizar. Aí sim, ensinar os brancos que moravam aqui, trazer escola para os brancos e, ao mesmo tempo, trazer esses nativos para serem considerados como gente. Tá? Muitos jesuítas vão aprender as línguas tupi-guarani para poder ensinar o índio. Né? Então, os índios vão aprender o português graças a esses padres jesuítas, através de missões. O que eram missões? Era grande aldeamento,
né, ou pequenas aldeias, para trazer esse índio, principalmente aquele do interior, para ser catequizado. E a ideia de catequizar o índio, depois que ele foi domesticado, ele está pronto para o trabalho de plantação da cana-de-açúcar. Só que o índio não vai dar certo, tá? Vai acontecer uma grande desigredação da terra indígena, os próprios índios vão fugir para o interior, fugir, e aí não deu certo o governo geral também. Ok? Tranquilo por aí? Até aqui tudo tranquilo? Alguma dúvida? Professor, mandaram no Professor, chat. oi, perdão. Pode Ah. falar. Os Sim, sim, índios, eles conhecem... Ah, pode falar. não, porque alguém perguntou aqui, desculpa. Perguntou se vai disponibilizar esse slide. Eu vou colocar lá no grupo de vocês, pode ficar tranquilo, tá? A segunda pergunta, como eles forçaram o dia através de que métodos? A ideia de que o índio precisava do branco, a superioridade branca europeia. Eles pensavam que, após a catequização, o índio ia ficar submisso, né, mesmo que seja através da força, submisso ao homem branco. Primeira oportunidade que tinha, o índio já fugia, porque o índio não consegue viver fechado. Tá? Então, o método que eles queriam através da violência após ser domesticado não deu certo. Tá? Ok? Alguém ia perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Sim, eu. Os Fala, Ana. índios, para os índios foram mais fácil a forma de fugir do que os escravos, ou eles conheciam melhor o Brasil? A Porque eu tenho ideia, essa dúvida. a ideia é essa mesmo, Ana. Pelo índio conhecer a terra, né, apesar de muito deles estar no litoral, eles vão para dentro do interior do Brasil. E aí tem a questão da Amazônia, que o branco não ia atrás com medo da Amazônia. Tá? Os grandes mitos de bichos da Amazônia, né? Então tinha esse mito, né? Os índios vão fugir para o litoral do Brasil. E aí o escravo não. O escravo chega aqui sem conhecer a terra. Então, para o escravo, para o africano, onde eles ficaram ali no litoral, onde é o Rio, Bahia, Pernambuco, só era aquilo ali que era Brasil. E ainda estando amarrado e apanhando para aprender o trabalho, não tinha muita escolha. Ok? Ok, obrigada. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Podemos passar para a segunda parte? Então, deixa eu ver aqui. Não é esse. Professor, perguntaram no chat se os indígenas que tinham mais resistência a essa catequização era morto. Com certeza. Tá? Aqueles que não conseguiam fugir, né, e ficaram no litoral, acontecia dois tipos de genocídio. Primeiro, eles iam apanhar, não aguentava, morria. Segundo, a própria doença do europeu. Tá? Como eu falei para vocês, vieram para cá bandidos, homossexuais, prostituta, e aí essa mistura veio as doenças de lá também. Muitos desses índios morreram de gripe, porque a gripe não existia aqui na América do Sul. E aí, com essas doenças europeias, vão fazer o quê? Que esse próprio índio vai um grande genocídio com todo mundo. Outra pergunta, professor, que eu tenho. Essa Sim. forma de catequizar que eles tinham, as freiras e os padres e tal, para catequizar os índios, era uma forma de, tipo, montar uma segunda Europa no Brasil? Não, a ideia de catequização não era montar uma segunda Europa, era justamente mostrar o poder europeu. Entendeu? Por exemplo, você é índio, você Entendi. não sabe o português, então você vai aprender para você comunicar, mas quem manda sou eu. Entendeu? Assim, Porque uhum. não tinha nem como os Totalitário. europeus. Não tinha nem como o europeu, vamos dizer, mandar em índio, porque não entendia a cultura indígena, não entendia a língua indígena. Entendeu? Aham. Bem, a Natália perguntou: após a catequização, os indígenas podiam continuar vivendo nas matas? Não, muitos deles nem aceitou a catequização. Tá? Alguns foram catequizados, ficaram na cidade, né? Não deu certo no trabalho, fazendo pequenos furtos, vivendo nas suas terras, né? Até por isso que no Brasil tinha em torno, mais ou menos, foi feita uma pesquisa, mais de 5 milhões de índios. Hoje nós temos menos de 100 mil. Menos de 200 mil nós temos hoje. Então, para onde foi esse mundaréu de índio? Foi morrendo aos poucos. Entendeu? Então, quando o europeu descobre
a forma escrava do africano, eles descartam os índios. Não serve mais para mim, eu só quero a terra e o ouro. Então esse índio foi descartado pela sociedade europeia. Beleza? Nós vamos agora para a segunda parte, que é falar sobre. Deixa eu colocar aqui, que é sobre. Chegou aí? Sim. Chegou aí para você? Que é falar sobre a Grécia Antiga. A Grécia também é um fator que vem caindo muito na própria paz, caiu também alguma coisa no Enem, justamente por ser considerada a história clássica. A história clássica vai falar de Egito, Grécia e Roma. O Egito é uma coisa muito comum. Normalmente não vem caindo muita coisa do Egito, não. O que cai do Egito só é a questão do poder do faraó, que o faraó é representante de Deus na terra, ele tinha o poder divino, né? Que o faraó tem o poder na pirâmide social indígena, na pirâmide social egípcia, tá? Que os estrangeiros no Egito eram os escravos, e a função dos escravos era trabalhar nas construções das pirâmides e nos arquedutos. O que era o arqueduto? Tirar a água do Nilo e levar para o interior. Tá? É mais ou menos sobre isso que vem caindo no Egito, do Egito. Mas a Grécia, sim, vem caindo em alguma situação do mundo grego. Tá? Como, por exemplo, a própria localização. A gente sabe que a Grécia desenvolveu uma península balcânica situada no continente europeu, conforme orienta o mapa. Só que a Grécia era cercada pelos oceanos. Então a gente pode entender que ela é cheia de água salgada. E aí o que acontece? A agricultura aqui não é o forte grego. Então, eles vão ter um poder muito grande marítimo. Então, foram os primeiros povos a comercializar alimento. Por quê? Porque dentro é uma ilha. Dentro de uma ilha, né, eles vão produzir muito pouco, por causa da água do mar que está em redor deles. Entenderam? E aí, ó, no litoral grego é encontrado o que facilitou o surgimento de muitos povos naturais. O relevo é marcado por montanhas. Tá? Na imagem podemos observar o topo da montanha mais alta da Grécia, o Monte Olímpio. Na época, os gregos acreditavam ser o lugar onde os deuses moravam. Tá? Então, é o local mais alto, é montanha, é rocha, e do outro lado, oceano. Ou seja, a agricultura aqui é terrível, né? Quase não tem. E aí, o pouco que se planta é cevada, trigo, né? Eles vivem muito disso. Né? Então, a cevada, o pão, é uma comida bastante comum na Grécia até hoje. Tá? E aí, essa Grécia é dividida em 5 grandes períodos. Tá? O período homérico, o período pré-homérico, que é a ocupação dos povos, o período homérico, a formação, a base dos genos. Tá? Essa palavrinha sempre vem caindo no país. O que significa genos na Grécia? Era grupo familiar. Tá? Era grupo onde o pater, o pai, comandava, era o chefe da família. Tá? O sistema, o período arcaico de formação da polis. O que era a polis? Polis é a cidade gregas. E as cidades gregas, elas são independentes uma da outra. Tá? Uma cidade tem tudo o que ela precisa, a polis. Tá? Ela tem o seu Deus, ela tem a sua agricultura, ela tem o seu comércio, ela tem o seu rei. Então, toda a polis grega é separada, ela é independente. Essa é a vantagem do povo grego. Eles são independentes. Eles só se uniam em época de guerra. Na época de guerra, todos os povos gregos se uniam para derrotar seu inimigo comum. Tá? Tem o período clássico, que é o apogeu da questão da cultura, da filosofia, né? Aristóteles, Platão. Tá? E tem o período helenístico, que foi a decadência e os choques com os romanos. Tá? Bem, e cada ponto tem isso que eu falei para vocês de importante. Como eu falei, a economia deles é baseada no cultivo de oliveiras, trigo e vinheiro, né? Ou seja, não é uma agricultura farta. Tá? Então, foi o primeiro povo a utilizar o escambo, né? Depois a venda de mercadoria. Por exemplo, eles produziam o vinho, né? E aí produzia o óleo, né? O azeite de oliva, né? E era vendido e trocado por outros povos, principalmente os povos da Ásia, como os troianos, como os antigos turcos,
né, trocavam a mercadoria, porque eles produziam muito pouco. Trazia arroz, né, comida e carne para a Grécia, em troca levava vinho, levava trigo, levava a própria oliveira. Tá? É, é igual está falando aqui, a metrópole exportava azeite, vinho e perfumes, e ânfora para toda a Península Balcânica, além dos artigos de cerâmica, as colônias forneciam madeira, pele, metais, lãs e cereais. Então, você pode ver que comida mesmo era muito pouco. E aí, então, como o produto deles era um produto para chamar a atenção dos reis, eles vão trabalhar nessa cerâmica. Então, as imagens aí, ó, da cerâmica. Qual era a função dessa cerâmica? Guardar azeite, guardar água, guardar comida. Né? Não tinha geladeira na época, é óbvio, né? E aqui são os pratos, né? Era tudo formado por ideia dos deuses, né? Eram povos extremamente religiosos e politeístas, tanto é que não, deixa eu chegar lá, vou chegar lá. Bem, a política grega. Ao contrário do que temos hoje, a Grécia não chegou a formar um Estado unificado. Tá? Seu território era fato ocupado por várias cidades autônomas, as polis, cada uma delas com sua própria organização social e política e religiosa e econômica. A principal cidade-estado foram Esparta, Atenas, Teba e Corinto. Tá? Então, eram cidades independentes. Tá aqui, ó. O mundo grego é esse. Cadê meu? Aqui, ó. O mundo grego é esse aqui, ó. Tá? Aqui é a ilha de Creta e aqui está o mundo grego. Ó. Tá? Esses povos são povos gregos. Então, são todos ligados ao próprio mar Egeu aqui. Ó. A grande batalha o maior inimigo do povo grego é esse pedacinho de terra aqui, ó, que é Troia. Né? Tem o filme Troia, muito interessante. Quem gosta de Troia pode assistir, muito bom. Né? Vai contar assim, ó, tá tendo uma série na Netflix agora muito interessante sobre Troia, e ela é um pouquinho mais, né, bem mais verdadeira do que aquela que passou lá do, do Mel Gibson, lá, do Mel Gibson, não, como chama? Enfim, não vem ao caso agora. A série agora também mais em conta. Tá? As polis eram formadas por algumas vilas, áreas agrícolas e núcleo principal. Era nesse núcleo principal que ficava a Acrópole. Agora, a Acrópole era uma espécie de mercado, onde eles levavam para trocar, comprar e troca de mercadoria. Tá? Tá aí, ó. A Acrópole era o centro religioso também da polis. Então, ó, tá aqui a cidade, hoje, né? No dela, e a Acrópole tá lá em cima. Ó, aqui é a Acrópole, onde era o centro religioso. Também do lado da Acrópole tinha os locais onde fazia as compras e troca de mercadoria. E essa Acrópole era a construção para homenagear a deusa Atena. Tá aí. No período pré-albérico, os aqueus, os jônios, os eólios, Doro, chegaram e se fixaram. Então, esses povos vão sair no período pré-homérico, sair em busca de alimento, sai do interior da Grécia e vai para o litoral. Então, a união desses povos vai se formar a Grécia Antiga. Tá? Esses povos, aí, os aqueus, os jônios, os eólios. Tá? Posteriormente, vai ser os dórios, vão vir e invadir também essas terras, e aí vai construir. Tá? Vai surgir muita lenda, como, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia, né, que atribuiu a Homero o pai o Homero é o chamado pai da história. Ele vai, não se sabe até hoje se Troia realmente existiu ou se foi só uma cidade inventada por Homero, um grande império que era invencível. Né? E aí, por ser invencível, Homero, por ser grego, os gregos vão derrotar essa cidade invencível, para os gregos se tornarem um dos melhores povos do mundo existentes naquela época. E aí, para toda vez que tinha de 4 em 4 anos, fazia esses Jogos Olímpicos em agradecimento aos deuses por causa da vitória que tinha contra seus inimigos. Tá? Como que era essa política? As principais cidades, como por exemplo Atenas, ela vai ter uma política, vocês entenderem como que eles eram organizados. Tá? Atenas era governada pelo rei, era a monarquia. O rei era o chefe da guerra, era juiz, era sacerdote. O poder dele era limitado apenas pelos conselhos da aristocracia. Tá? Que eram conselhos aristocratas? Eram os líderes, os mais velhos da cidade. O povo grego sempre tiveram muito respeito pelos seus anciões. Então, existia um grupo, né, de ancião que comandava o rei. Né? Era uma sustentação do rei. Tá? O rei apenas obedecia ao conselho de ancião.
Tá? A política era a oligarquia. O que significa oligarquia? O poder na mão de poucos, hereditário, ali dos filhos do rei. Tá? Era uma timocracia, formada pelas famílias mais ricas. Então, existia pobre? Sim. Existia escravo? Sim. Principalmente estrangeiro. Tá? Tinha também a tirania, tá? Que era o chefe que governava o poder limitado, sem perder de vista que deveria representar a vontade do povo. A nobreza perdeu o monopólio e a política que detinha. Então, quando existia a tirania, o poder não estava só na mão do rei. Respeitava o mais velho, mas tinha também alguém para respeitar, para atender o anseio da população, do comum, do povo comum. E aí vai surgir a democracia. Né? O que é a democracia? Gente, não podemos confundir a democracia grega com a nossa democracia hoje. O que significa democracia? Democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. Só que a democracia grega não era um governo igual para todos. Só o cidadão grego que exercia essa cidadania. Quem era o cidadão grego? Homem, maior de 21 anos e com posse, que tinha terra. Mulher, estrangeiro e pobre nunca era considerado cidadão. Então, não podia votar, não participava da vida pública, porque não era cidadão. Certo? Então, ó, escravo, mulher, criança, escravo, estrangeiro, estava excluído, né, pela razão de não ser cidadão grego. Tá? A sociedade de Atena. Tá? A população estava dividida em 5 grandes classes. Os eupátrias, que eram os bem-nascidos, que eram os aristocratas, que eram os proprietários de terra. Tá? Tinha os gêneros, o gegoi, formado por pequeno proprietário de terras, os dimílculos, que eram os comerciantes de artesão, os metecos, que eram os estrangeiros, e escravo. Só que escravo sempre era escravo. A base da sociedade ela não movia. Um cara que era escravo, ele nunca ia chegar a ser o demurgos, tá? Escravo sempre é escravo. Meteco nunca ia subir, porque Meteco era estrangeiro, tá? Então, o poder sempre vai estar entre os eupátrias, tá? E esses geômeros ou gergóis. O poder vai estar na mão deles, tá? E aí tá a educação. A mulher era até respeitada na Grécia. Por que a mulher era respeitada? Porque era uma semideusa. Ela poderia trazer o futuro rei, ela poderia trazer o chefe das tribos. Então a mulher era respeitada na Grécia. Por isso que as estátuas, as imagens gregas femininas, sempre valorizando o corpo feminino. Tá? Aristóteles vai ser o primeiro a discordar disso. Ele vai colocar uma frase que gerou maior problema. Vai colocar que a mulher é o ser imperfeito e por isso mesmo inferior. Olha só a ideia do cara, machista nada. Né? Aristóteles, grande filósofo, vai falar isso. Mas depois, mais à frente, ele vai reconhecer o poder da mulher. Tá? A segunda grande cidade vai ser Esparta, tá? Que ela é dividida em 3 camadas sociais distintas. Os espartanos, né, os eupátricas, que era dominante, tá? Os periecos, que eram os camponeses, e os heliotas, que eram os escravos. Tá? Escravo, gente, sempre vai ser escravo. Só que um detalhe, não necessariamente negro que não, tá? Poderia ser branco. Outra coisa também, quem devia imposto e dinheiro para o rei poderia se tornar escravo. E aí, como era escravo, nunca ia pagar mesmo, ia morrer escravo. Tá? Tá aí. A educação na sociedade espartana era educação rígida. Tá? O menino, a criança, ele entrava no exército com 7 anos para se tornar guerreiro. Tá? Ele é criado para se tornar guerreiro. Tá? A educação feminina se limitava apenas na mão de obra para ajudar na agricultura e para a criação de crianças saudáveis. Então, a mulher, para os espartanos, era valorizada por isso, porque ela trazia à terra, né, um filho dos deuses, como, por exemplo, Hércules, como, por exemplo, Aquiles, né, que foi o grande rei espartano. Né? Então, esses espartanos eram povos extremamente guerreiros e eles valorizavam essa questão feminina nesse sentido. Né? Tá aqui as crianças aprendendo luta, né? Essa né, era a base das sociedades. Tá? Bem, isso aqui é uma atividadezinha que está lá, depois vocês podem dar uma olhadinha. Esse aí é o mundo grego. Ok? Alguma dúvida?
do mundo grego? Alguém tranquilo? Eu sei, gente, que é muito, vamos dizer assim, é muito rápido. Eu entendo que por ser muito rápido. Mas, como eu falei para vocês, não é uma aula da gente estar aprendendo, tá? Presume-se que no cursinho o aluno já sabe, que vocês vão apenas fazer uma leitura depois do slide para vocês relembrarem isso aí, tá? Outra parte muito importante também da história antiga, tá? Colocar aqui, tá? Uma das que mais cai na prova, que é o mundo romano, tá? O mundo romano. Roma, certeza que vai cair isso aí, tá? Isso aí, Roma, vocês podem ter certeza que ela vai cair na prova de vocês. Alguma coisa de Roma vai cair. Vocês podem ter certeza disso aí, tá? Então vamos entender. Bem, Roma, tá? Ela vai por que ela é tão importante para a gente estudar? Porque através de Roma vai trazer alguns benefícios que a gente tem até hoje, como por exemplo o direito. A nossa língua portuguesa vem do latim, que é de origem romana, tá? O que a gente entende hoje por direito, por, por, por soberania, vem tudo do Império Romano, tá? Então, por isso que Roma está sempre caindo, tá? E aí, é, Roma vai surgir, vai ter duas ideias do surgimento desse grande território romano. Tá? Primeiro é a lenda dos irmãos Rômulo e Remo, né, que vão ser jogados no rio pelo. Os antigos vão habitar ali sempre perto de rio, né? E aí o pai de Remo e Rômulo vai ser traído pelo seu irmão, pelo rei Arnóbio, para se tornar rei desse povo antigo, e aí vai jogar as crianças no rio. As crianças vão ser capturadas pela loba, vai ser cuidada com ela, e quando adulto volta, derruba seu tio e vão conquistar a cidade. Rômulo, Remo com ciúmes do seu irmão Rômulo, vai matar o seu irmão Rômulo, e Remo vai se tornar o primeiro rei. E em homenagem a ele, vai crescer uma cidade, vai colocar o nome da cidade de Roma, em homenagem ao próprio rei Remo, né? Então, essa é a idade. E a outra vai ser a ideia desses povos que vão da Grécia, da Gaule, dos estrúgos, dos estaliotas, correndo da falta de comida onde as terras gregas, vão habitar aqui nessas terras italiotas, né? Atualmente é a Itália. E aqui eles vão desenvolver, porque aqui o rio, apesar de ser a Itália ser essa bota, cercada pelo mar Adriático, né, e o próprio mar Mediterrâneo, mas tem muitos rios. O Rio Reno corre, um rio muito grande italiano, vai desenvolver. Então, a agricultura é melhor do que lá na Grécia. Tá? Roma vai ser dividida em três grandes períodos: monarquia, república e império. Tá? Bem, monarquia e rei. Tá? A união dessas cidades vai fundar o primeiro rei, que foi Remo, e aí essa cidade vai ser governada pelos patrícios. Tá? Quem eram os patrícios? Os chefes da cidade. Tá? Os patrícios são os que comandam a cidade. Tá? A religião, neste período, era politeísta, adotando deuses semelhantes aos dos deuses gregos, porém com nome diferente. Eles acreditavam nos deuses gregos, apenas colocavam o nome latino, mudava apenas o nome. Tá? Nas artes, destaques a pintura, os afrescos naturais, os decorativos e a escultura com influências gregas. Qual era a ideia dele da arte? Era agradar os deuses. Tá? Então, pra vocês terem uma ideia, Zeus é o deus supremo grego, para os romanos é Júpiter. Tá? Cronos é o deus do tempo. Tá? É Saturno para os romanos. Hera é a rainha esposa de Zeus. Tá? Juno é a rainha esposa de Júpiter, tá? E aí vai. Só vai mudar mesmo o nome, mas a divindade é a mesma, né? Bem, primeiro o rei. O rei, ele tinha o papel na monarquia ele controlava o executivo, o judiciário, o religioso, ou seja, o rei comandava tudo.
Tá? E aí, desse rei, dessa sociedade é dividida em 3 e 4 partes. Tá? Os patrícios, que eram os proprietários, o governo, a minoria privilegiada, os clientes, que eram os que trabalhavam para os patrícios, tá? Os filhos de escravos nascidos livres, tá? E os plebeus, geralmente pobres, livres, mas sem direitos políticos. E, por último, os escravos, normalmente eram os vencidos de guerras ou estrangeiros. Tá? Era essa monarquia romana. Bem, com o rei romano vai né, hereditário, chega um determinado momento, o rei começa a parar de atender à sociedade por causa do poder dele limitado a ele. E aí o Senado, que era governado pelos patrícios, os proprietários de terra, começa a exigir do rei. E aí, como o rei não obedece, os patrícios vão dar um golpe e vai instalar a República Romana. Tá? Taquínio Soberbo, que era o líder do Senado, teria tentado manipular os plebeus para governar com poder absoluto. Então, o cara do Senado queria controlar os plebeus, né, os pobres, mas aí uma maioria e derrotar a minoria, que eram os patrícios. Tá? O Senado romano ganha grande poder dos políticos. Os senadores de origem patrícia cuidavam das finanças públicas e administração e a política externa. Então, o Senado controlava o dinheiro. Então, quem controla o dinheiro tem poder, até hoje. Né? Então, as atividades executadas eram exercidas pelos cônsules, pelos líderes patrícios. E aí, eles vão dar esse golpe. Tá? Os republicanos vão dividir em 2 cônsules. Quem eram os cônsules? Eram representantes do Senado dentro da monarquia, tá? Que era dividido em 4 partes: pretores, questores, censores e edis. Pretores eram o que representava a justiça. Questores, os impostos. Censores, o censo, controlava a população. Os edis era a polícia e o lazer. Tá? E aí o outro cônsul era vitalício, que era representante do Senado, escolhido entre os patrícios. Tá? Nessa assembleia, era dividido em centuriais, curiais e tribais. Quem eram os centuriais? Que organizado pelo exército. Curiais, o religioso, e os tribais elegeu os questores, os edis, né, apenas para a organização dessa república. Então a república era dividida em 3 partes. Tá? Cada um tinha o seu poder. Tá? E aí, agora, organizada, os romanos partem para a guerra. Tá? Porque sabia que só ia conquistar terras através de guerra. Então, uma das coisas que eles mais queriam conquistar era o grande território, o grande império grego. Tá? Então, eles queriam conquistar toda essa região aqui, ó, da Gália, tá? da própria Europa, da parte da África e da Ásia aqui. Então, eu queria controlar todo esse mar Mediterrâneo aqui, né, através de guerra. E aí eles vão conquistando. Tá? Toda vez que conquistavam a terra, davam um poder maior para o Senado. Conquistavam a terra, davam um poder para o Senado. Chegou um determinado momento que o Senado estava com uma guerra muito grande, estava com um poder muito grande. E aí o senador número 1 vai dar outro golpe, já que agora ele tem terra, tem escravo, tem o maior exército do tempo, ele vai se declarar imperador. Tá? Com o apoio da igreja na época. Né? E aí os italianos conquistam toda essa parte aqui, onde é do mar Mediterrâneo, onde é a Europa e o norte da África. Tá? Com isso, a República ela começa também, mesmo tendo dinheiro, recebendo impostos, muitos escravos, mas o que acontece? Começa a ter um grande problema, porque muita gente na cidade, doença, pestes, né, pandemias, e também a questão desses camponeses não ter onde morar. Então, e aí o Senado dá o golpe, onde ele vai fazer, os irmãos Tibérios vão se aproximar da Pebre, e agora, com o apoio da igreja, com o apoio dos pobres, e eles eram da classe alta, eles vão dar o golpe e vão se tornar um imperador. Qual a ideia de imperador? De conquistar toda a Europa. E eles vão conquistando aos poucos. Certo? O primeiro grande imperador vai ser Júlio César, depois Pompeu, Graço, e aí vai estar explicando agora o poder de cada imperador. Tá? Da mesma época, Cleópatra estava lá no Egito, né? Júlio César vai lá raptar Cleópatra, e Cleópatra vai passar a ser a esposa dele, e aí vai. Né?
toda a história do Império Romano, tá? Que vocês não vai dar tempo, vocês vão ter que ler isso aí, tá? Depois do Império Romano, vai surgir um grande movimento na Itália, chamada de Renascimento, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Bem, o que foi o Renascimento? O nome já fala, renasceu. Aquilo que estava morto na época do Império Romano, agora vai renascer, tá? Vai surgir. E vai surgir justamente com os mecenas. Quem era esse povo, os mecenas? Tá? Mecenato significa termo que indica incentivo e patrocínio de artistas de liberato, mais amplamente de atividades artísticas culturais. Então, os artistas vão ser agora financiados por um grande grupo de empresários da época. Para quê? Para demonstrar esse poder do rei, enfeitar grandes castelos, enfeitar grandes igrejas, tá? Para agradar a igreja, tá? O grande mecena vai bancar Michelangelo para ele construir, ele fazia a pintura na Capela Sistina, na Capela de São Pedro, lá no Vaticano. Então, esses mecenas eram bancados pela alta burguesia, né? Até papas, foi igual eu falei agora, foi privilegiado por esses mecenas. Né? Então, por isso que vai ganhar o nome de renascença, renasceu. E aí, essa renascença, ela vai dar um valor ao antropocentrismo. O que significa o antropocentrismo? A valorização dos seres humanos. Tá? Antes, na Idade Média, era tudo voltado a Deus. Agora não, vai ser voltada para o poder do homem. O homem passa a ser o ponto principal da sociedade. Tá? Vai surgir o racionalismo, tá? Doutrina que afirma a existência da causa inteligível. Então, a gente tem que ser racional. A gente não vai mais utilizar o coração, a gente vai usar a razão. Tá? E aí surge o humanismo, tá? Que é o individualismo, a oposição ao teocentrismo, tá? As concepções filosóficas da valorização do ser humano. Nessa época, implantado na Europa o termo virgindade, para valorizar a mulher. Tá? A virgindade surge nessa época do humanismo, porque a mulher virgem, a mulher pura, né? Surge também o papel da mãe de Jesus, começa a ser valorizada, a ideia mariana do cristianismo católico surge nessa época aí, para valorizar o poder da mulher, tanto dentro da sociedade quanto dentro da religião. Tá? Tá aí, né? Nascimento de Vênus, né? A grande deusa para os politeístas romanos, né? Então vai ter essa valorização da mulher aí, ó. Tá? Ela vai pintar o teto da Capela Sistina, né? Vai fazer as grandes obras, as grandes escrituras que existe até hoje lá no Vaticano, tá? Vai surgir Leonardo da Vinci, um dos caras mais inteligentes que a humanidade já teve. Ele vai construir os seus. Leonardo, ele era pintor, ele era humanista, ele era médico, ele era escultor. Ele vai fazer os grandes maiores quadros, que é a Mona Lisa e a Última Ceia, tá? Esses quadros lá no Museu do Louvre, na França, um dos quadros mais famosos até hoje. Então, ele era botânico, ele era poeta, ele era músico, é considerado o maior gênio que nós tivemos na humanidade. Foi o próprio Leonardo da Vinci. Tá? Tá aí a Santa Ceia e tá a Mona Lisa, e o quadro dela. Tá? Ele vai, através de Galileu Galilei, vai dar-se a ideia que a Terra é redonda. Tá? Galileu Galilei vai falar que a Terra não é o centro do universo, nós temos outros planetas, tá? A Terra gira em torno do Sol, o geocentrismo. Então, tudo isso eles vão poder apresentado para a gente nessa época nessa época do final da Idade Média. E por último, tá? Eu queria passar para vocês, deixa eu ver se eu consigo aqui, é esse aqui. Tá? E por último, nós vamos estudar, quer dizer, estudar não, nós vamos falar sobre a, a reformas religiosas do século XV, que cai, com certeza vai cair para vocês. Tá? Reforma religiosa, com certeza vai cair.
tá? Bem, as reformas religiosas, elas vão surgir por algumas consequências. E vai começar lá no século XIV, principalmente com o cisma do Oriente, quando o Império Romano começa a enfraquecer, e aí o Império Bizantino vai querer implantar o cristianismo, e aí é uma época que vai ter dois papas, né? O Papa de Roma e o Papa francês, né? O de avião. Né? Vai ter também, aí com isso vai começar a ter umas críticas pela Igreja Católica, né? A interferência do Papa nas questões políticas, tá? A vida de luxo da Igreja, tá? A falta de preparação de alguns padres, muitos padres eram analfabetos na época, né? Porque para ser padre bastava ser de uma família tradicional, tá? E vai acontecer muita simonia. O que era simonia? Simonia era a Igreja vendia, né, objetos sagrados para agradar os altos cargos. Tá? Então, a igreja inventava alguns objetos sagrados, né, para ganhar dinheiro, para atender, né, os grandes estados. E com isso vai surgir grandes pessoas que protestavam contra essa hegemonia da Igreja Católica. Tá? Um deles foi o próprio Martim Lutero. Tá? Que Lutero, por que ele se revoltou contra a igreja? Por causa principalmente das questões de indulgência. O Papa Leão X publica a bula papal, que referente às indulgências. O que significa isso? Qualquer fiel podia comprar a sua salvação. A igreja precisava de dinheiro para construir o Vaticano. E aí o Papa, precisando de dinheiro, sabia que o povo tinha muito medo do inferno, todo mundo era muito religioso, o Papa vai fazer a bula papal das indulgências. O que era isso? A igreja vendia títulos de perdão de pecado. Tá? E aí vai, né, claro que todo mundo morria de medo de ir para o inferno, vai vender muito e ganhar muito dinheiro. Só que aí os grandes teólogos da época, como Lutero, que era um monge franciscano, vai se revoltar contra a igreja. Porque ele sabe que o perdão não é através de um papel. O perdão é através da sua confissão com Deus. E aí, Lutero, contra a igreja, vai publicar 25 teses e vai sair pregando essas teses lá na porta da igreja da Catedral de Heidelberg, na Alemanha. E essas teses falavam justamente sobre isso, né? Que o perdão que o pecado era pelo perdão dos seus pecados, né? Que o Papa não tinha esse poder todo, o Papa não tinha esse poder de, de, de perdoar os pecados, só Deus podia pegar perdoar os pecados. Ele falava que a única fonte de fé não era o Papa, era a Bíblia. Tá? A sua salvação vai vir pela fé. Tá? O celibato não era obrigatório, então o problema do celibato, né, uns padres queriam casar, então os padres cometiam alguns erros, tá? Recusava a autoridade do Papa, tá? O culto da liturgia da Bíblia, sermão, a Eucaristia será eliminado, tá? O culto da Virgem Maria vai ser eliminado por ele, apenas dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Né? Então Lutero vai fazer uma grande reforma na igreja. Tá? E aí, Lutero vai conseguir alguns adeptos. Como o seu primeiro fiel vai ser João Calvino. Por que João Calvino vai escutar de Lutero? Ele vai entender que a Bíblia é a fonte da fé, vai saber que a salvação vem pela fé, o celibato não é obrigatório, ele concordava com isso, tá? Ele vai recusar a autoridade do padre, o culto somente da Bíblia e não dos santos. Só que tem um detalhe ainda, ele vai falar sobre a predestinação. O que era a predestinação? Ele falava que a pessoa já nascia predestinado, ou vai para o inferno ou vai para o céu. Se ele é rico, né, é uma bênção de Deus. Se ele é pobre, lascado, escravo, é o castigo pelos seus pais. E aí João Calvino vai dar um golpe de mestre. Ele vai colocar na sua reforma os burgueses, falando que o rico poderia sim também entrar para o reino do céu. E aí todo aquele rico que foi, entre aspas, tinha medo do inferno, porque a Igreja Católica falava que o lucro dava para o inferno, esse burguês agora vai começar a seguir Calvino. Tá? E aí Calvino vai se expandir pelo norte da Europa, o calvinismo. Vai surgir também o anglicanismo, lá na Inglaterra. Tá? O rei Henrique VIII vai pedir para o Papa da época, Clemente VII, tá? O divórcio.
Por quê? Porque ele era casado com a rainha já estava ficando velha e ele não tinha filho homem. E ele queria casar com a Ana, era uma rainha linda, novinha, bonitinha. Só que a Igreja Católica, o Papa, vai proibir, a Igreja Católica não aceita a bigamia, vai proibir o segundo casamento. A Igreja Católica não aceita o divórcio. E aí ele vai correr para a Igreja Protestante na época de Calvino. Calvino também, a Igreja Protestante, não aceita. E aí, o que, que o rei vai fazer? Ah, já que a Igreja Católica não me aceita, a Igreja Protestante não me aceita, eu vou fazer uma igreja para mim, um anglicanismo. E aí eu posso casar com quem eu quiser. Porque o anglicanismo, quem comanda é o rei, não é o Papa, não é nenhum representante, é o próprio rei. Então, o rei na Inglaterra tem o poder político do rei, tem o poder de Deus na terra, porque ele é o representante de Deus na terra. Né? E aí, no anglicanismo, vai pegar situações tanto dos católicos quanto dos protestantes na época. Bíblia é a fonte de fé, a salvação vem pela fé, a predestinação, o celibato não é obrigatório, recusa da autoridade do Papa, o culto sob supervisão da Eucaristia, sacramentos apenas do batismo. Né? É o anglicanismo. E aí a Igreja Católica, por perder fiéis na Europa, vai se organizar e também vai fazer a sua reforma. Tá? Lá no Conselho de Trento, em 1545, vai criar a Companhia de Jesuíta, por Inácio de Loyola, um espanhol. Esse jesuíta tinha a ideia de catequizar os povos. Esses mesmos jesuítas vieram para catequizar o índio, trazer o índio para a realidade europeia, né, católica. Né? A igreja vai criar, vai condenar o protestantismo, tá? Vai confirmar os 7 sacramentos da Igreja Católica, tá? Vai reafirmar as indulgências e o culto dos santos e da Virgem, a manutenção das Sagradas Escrituras, né? A tradição da Igreja como fonte religiosa, a versão católica da Bíblia, né? Realização da superioridade do Papa, reafirmação do celibato, reafirmação da proibição das ingerências dos reis e a reafirmação da necessidade dos membros da igreja serem cultos e levar a vida exemplar. Então vai criar os primeiros mosteiros, criar as primeiras escolas para padre. Uma delas foi a própria Companhia de Jesus. Ok. Foi rápido, né, gente? Nós demos uma passeada na história aí, muito rápida, né? Alguma dúvida? Todas, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse slide lá no grupo de vocês, tá? E a dúvida de vocês, vocês podem me procurar, que eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Vocês façam o seminário, entra na internet, pega a prova antiga do PAS 1, começa a responder, e as dúvidas, procurar os professores, porque a prova já está aí. Beleza? O ano que vem a gente vai tentar, né, a equipe está tentando fazer com mais antecedência essa, e aí realmente dar aula para vocês. Se tudo der certo, eu vou trabalhar com vocês com história, tá? E aí a gente tem mais tempo de explicar ponto a ponto. Beleza? Então, muito obrigado a vocês, uma boa noite, fiquem com Deus e bola para frente, não desanime.